Algumas pesquisas recentes mostram que o brasileiro lê pouco, mas iniciativas vêm unindo esforços para reverter esse cenário. A reportagem de Júlia Gianola mostra como clubes de assinatura de livros e clubes de leitura podem promover esse hábito. Em 2016, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Instituto ProLivro, mostrou que, em média, o brasileiro lê quase 2,5 livros ao ano. Paulo Verano, professor do curso de editoração da USP, analisa esse índice. Esse é um índice baixo se comparado a de outros países, né? Mas que de alguma forma acentua uma melhora. Esse índice já foi mais baixo. Mas esse baixo índice de leitura pode sim ser reversível. O professor aponta medidas estruturais que poderiam colaborar para uma melhora nesse quadro. Eu acho que o hábito de leitura no Brasil, para que ele aconteça de maneira efetiva, ele depende bastante de políticas públicas bastante estruturadas, né, para que haja não apenas a distribuição de livros, o que é muito relevante, de livros didáticos, sobretudo, que é o que acontece de maneira mais sistematizada, mas seria muito importante que houvesse também políticas públicas relacionadas à formação de leitores, à mediação de leitura, campanhas efetivamente que não partissem sobretudo dos governos, né, enfim, em direção à população em geral. Outro fato é a crise atravessada por grandes livrarias nos últimos anos. O modelo de negócio tradicional de vendas mudou drasticamente e impactou o mercado editorial. Por isso, algumas empresas vêm se destacando com alternativas para contornar esse problema. A gente assistiu recentemente a derrocada de algumas grandes redes livreiras, né? Isso teve impacto para o mercado editorial, houve um rearranjo, livrarias que eram menores se tornaram maiores, então a gente tem todo um momento de alteração desses hábitos de compra, né? Pequenas livrarias surgindo e também novos modelos comerciais surgindo ou sendo retomados, como os clubes de leitura, né? Os clubes de livro, de assinatura. Esse é um movimento que é crescente aqui no Brasil. A gente tem diversos clubes de leitura, de clubes de livro com um número de assinantes bastante alto, que na casa de 20 mil assinantes, ou às vezes até mais que isso. E certamente iniciativas desse tipo agregam para que aumente o hábito de leitura. Pesquisas mostram que, se por um lado o número de leitores brasileiros é baixo, por outro, os clubes de assinatura de livros têm crescido. A Câmara Brasileira do Livro calcula que há cerca de 25 clubes de assinatura de livros no país, com um total de 2 milhões de assinantes. A pesquisadora e jornalista Débora Bacega explica o que são esses clubes e qual a importância deles na promoção da leitura. O clube de assinatura de livros, ele pressupõe que você faça um cadastro na internet, faça uma adesão a um grupo, honre financeiramente uma mensalidade e aí você recebe na sua casa uma caixa com o livro escolhido daquele mês. Segundo Débora, os novos clubes de assinatura não passam de uma reinvenção de modelos do passado. Um exemplo disso foi o Círculo do Livro, que perdurou de 1973 até o ano 2000. Mas o que atrai o leitor para esses clubes desde então? Você tem a ideia da surpresa. O associado ele não sabe exatamente que livro ele vai receber. Isso é um ponto interessante. Outra coisa muito importante é que a mediação da leitura feita por esses clubes é muito produtiva, né? Você tem uma revista, você tem um produto editorial que fala sobre a obra, a contextualização, o autor, quais são as temáticas, gêneros, você explica um pouco dessa obra, você faz uma mediação dessa leitura. E quando a gente faz a mediação da leitura, a gente ajuda a promoção da leitura. E se ler por si só já é prazeroso, ter com quem dividir essa experiência pode ser ainda melhor. É o que acontece nos clubes de leitura, como este em que nós estamos aqui na Biblioteca de São Paulo. Em encontros mensais, os membros do clube se reúnem para discutir o enredo, os personagens e o contexto das obras escolhidas. Genésio é um dos gerentes do SP Leituras, organização social sem fins lucrativos responsável pela gestão da Biblioteca de São Paulo. Ele explica o que são os clubes de leitura. A proposta dos clubes de leituras aqui nas bibliotecas é fomentar um espaço de troca, de discussão, de compartilhamento e principalmente de encontro, né? De encontro de pessoas que gostam de livro, que gostam de leitura,
e que tem a ideia de potencializar toda essa discussão que muitas vezes, que o livro na verdade acaba sendo uma viagem meio solitária, mas que isso acaba virando uma viagem coletiva, né? Uma proposta de discussão que leva aí a novas ideias, a novos pensamentos. Para tornar os encontros mais democráticos, a participação no clube é gratuita e não tem limite de idade. Genésio ressalta a importância da realização de eventos inclusivos que promovem, cada vez mais, o hábito de leitura do público. A gratuidade de eventos ligados à questão cultural é extremamente importante, levando em consideração que muitas vezes nem todo mundo tem a possibilidade de pagar. E você abre um campo também de troca para todo mundo, né? Torna essa questão cultural, a questão do conhecimento, a questão do entretenimento, algo mais democrático e permissivo a todos. Os clubes de leitura, assim como os clubes de assinatura, mostram que o interesse do brasileiro pelos livros se mantém, apesar de tímido. Sejam públicas ou privadas, iniciativas que promovem o hábito de leitura no país ajudam no combate aos números que hoje preocupam.